Oi, turma! Na aula de hoje, de Geometria Descritiva 1, a gente vai ver sobre o estudo da reta. De modo geral, a posição de uma reta no espaço fica bem determinada quando são conhecidas as posições dessa reta sobre dois ou mais planos ortogonais, que são os planos de projeção que a gente comumente já utiliza. E em relação a esses planos, as retas podem ocupar várias posições, as quais determinam propriedades e identidades divididas em três grupos distintos, devido ao seu próprio posicionamento, que a gente vai estudar a partir de agora. Antes da gente iniciar o nosso conteúdo sobre o estudo da reta e verificar as diferentes posições que uma reta pode ocupar, a gente vai relembrar alguns aspectos que foram vistos lá na nossa primeira aula sobre o estudo do ponto. Porque uma reta, ela fica bem delimitada no espaço quando a gente conhece dois dos seus pontos, de preferência o inicial e o final, podendo ser o ponto A e o ponto B, o ponto C e o ponto D, o ponto X e o ponto Y, indiferente. Mas sabendo a localização destes dois pontos, eu consigo entender a sua dimensão e as suas características no espaço. Então, para relembrar como a gente marca um ponto e posteriormente os dois pontos que vão delimitar uma reta, a gente vai retomar o conteúdo visto lá no estudo do ponto. Aqui, como um exemplo, só para a gente relembrar alguns aspectos, eu coloquei o ponto Y e o ponto Z. Relembrando, quais são os dados que a gente tem para demarcar um ponto no nosso diedro? A gente vai utilizar mais o primeiro diedro, porque fica de mais fácil compreensão quando a gente traz aqui para a épora. Eu tenho primeiramente a minha abscissa, que eu vou marcar em rosa. Onde eu marco minha abscissa? Aqui na linha de terra. Na sequência, eu tenho o meu afastamento, que eu vou marcar de azul. Onde eu marco o meu afastamento é a distância do meu ponto ao plano de projeção vertical. Então, eu marco ele aqui no horizontal. E onde que ele vai aparecer aqui na épora? Na parte inferior da épora. Porque lembrando que esse plano de projeção, ele é rebatido aqui para baixo e se transforma na nossa épora. Depois, a gente tem também a nossa cota, que é a distância do ponto até o plano de projeção horizontal. Se é essa distância do ponto até o plano de projeção horizontal, eu marco ela no meu plano vertical. Que na minha épora vai ser onde? Na parte superior da épora. Isso considerando que a gente está no primeiro diedro. Bom, relembrar desses aspectos, a gente vai começar demarcando aonde está o primeiro ponto. O ponto Y aqui utilizado como exemplo. A gente sabe que o ponto Y tem uma abscissa de 1, então eu vou marcar 1 centímetro aqui na nossa abscissa no diedro. Demarquei aqui 1 centímetro, iniciando o ponto 0 aqui na nossa abscissa. Próximo passo, eu vou demarcar a linha de chamada do afastamento. O meu afastamento é de 2 centímetros. Então, aqui no plano horizontal, eu vou demarcar 2 centímetros. É sempre melhor utilizar a régua paralela quando for possível, porque a gente deve sempre manter o paralelismo entre as linhas do diedro e as linhas de chamada. Demarquei meus 2 centímetros, que é o meu afastamento. Vou deixar em azul aqui para ficar bem claro. Depois, o que eu falta marcar? A minha cota, para conseguir localizar o ponto. Então, eu sei que a minha cota também tem 2 centímetros. E ela é a distância do ponto ao plano horizontal. Então, eu venho aqui
demarco a partir da abscissa 2 centímetros. Bom, essas ainda são as nossas linhas de chamada, né? A partir delas, a gente vai conseguir delimitar aonde está o ponto. Lembrando que o que está aqui é porque também está aqui, a gente está vendo daqui para cá o ponto. É sempre observador, objeto, depois o plano. Então, novamente, a gente vai demarcar a nossa cota aqui. Pode até se estender um pouquinho mais. E também o nosso afastamento. Feito isso, no cruzamento destas linhas, a gente tem o nosso ponto Y. E o que ficou marcado aqui? No diedro, nos planos do diedro, no plano horizontal π, eu tenho a minha projeção Y. E no plano vertical π', a nossa projeção Y'. Nosso afastamento e a nossa cota. Ok, demarcamos o primeiro ponto. Agora, a gente vai passar para o segundo ponto, que a gente tem o ponto Z, para exemplificar essa distribuição no diedro. O ponto Z tem uma abscissa de 3 centímetros. Então, aqui na linha de terra, utilizando o mesmo ponto zero, a gente demarca 3 centímetros. Faz um pontinho. O afastamento desse ponto Z também é 2 centímetros. Então, aqui no plano horizontal, a gente faz a linha de chamada de 2 centímetros a partir da abscissa do ponto Z. A abscissa do ponto Y, a abscissa do ponto Z. Feito isso, a gente vai demarcar a cota do ponto Z, que também é de 2 centímetros. Então, eu venho aqui no plano vertical, a partir da minha abscissa do ponto Z, eu demarco 2 centímetros. E traçamos as linhas para localizar aonde está o nosso ponto no espaço. Localizamos o nosso ponto. Aqui está o ponto Z. No plano horizontal está a sua projeção Z e no plano vertical, sua projeção Z'. Lembrando que aqui é o afastamento do ponto Z. E aqui é a sua cota. Localizados os dois pontos que vão delimitar a nossa reta YZ, eu posso unir os pontos que eu vou ter a projeção da minha reta. Aqui é a nossa reta. Aqui a gente tem a projeção vertical da reta no plano vertical e a projeção horizontal da reta. Como que a gente vai levar isso lá para a épura? Vamos começar levando ponto a ponto. Iniciando com o ponto Y, a gente demarca onde será o nosso ponto 0, o ponto 1 e o ponto 3. O ponto 0, para mim saber aonde que eu comecei e quais são as demais medidas. Bom, o Y tem uma abscissa de 1 centímetro. Tá aqui demarcado 1 centímetro. E ele tem um afastamento de 2 centímetros. Quando eu rebato o meu diedro e trago esse plano para cá, as linhas de projeção do afastamento também
vem aqui para baixo. Então, eu vou marcar abaixo da linha de terra o meu afastamento do ponto Y. O afastamento é de 2 centímetros. Aqui no seu ponto da abscissa, eu demarco os 2 centímetros. E a projeção horizontal do ponto, que é a projeção Y. Marcado o afastamento, que ficou para baixo da linha de terra, nós vamos demarcar a cota, que continuará acima da linha de terra, tendo em vista que esse plano não sofreu alteração. Então, a gente vai acima da linha de terra, na nossa localização da abscissa, e vai demarcar também 2 centímetros, porque a cota e o afastamento do ponto Y é de 2 centímetros. E acima da linha de terra, a gente vai ter a nossa projeção vertical, que é o Y'. Então, aqui está a nossa cota. Demarcamos o ponto Y em épora, agora a gente vai demarcar o ponto X. O ponto X tem uma abscissa de 3 centímetros. Coloco novamente no ponto 0, para mim saber onde é que era. Demarco os 3 centímetros a partir do ponto 0. Então, eu sei que aqui é a abscissa do ponto Z. O ponto Z tinha um afastamento de 2 centímetros. E como a gente viu, o afastamento é abaixo da linha de terra. Então, a gente vai vir aqui e vai demarcar os 2 centímetros abaixo da linha de terra. E teremos a nossa projeção horizontal, que é a nossa projeção Z. E a cota do mesmo ponto Z, que vai estar acima da linha de terra, também é de 2 centímetros. Então, eu venho novamente na mesma marcação. E marco a cota do ponto Z. E aqui, eu vou ter a nossa projeção Z', porque é a nossa projeção vertical. Então, acima da linha de terra, ficou a nossa cota. E abaixo da linha de terra, o afastamento. Mais uma vez, é só a gente ligar os 2 pontos, pois são estes pontos que definem a reta, que vão definir as nossas próximas retas, são as extremidades das retas. Então, a gente une ponto Y com Z, com o ponto Z, nas suas 2 projeções. E aqui a gente vai ter o nosso segmento de reta YZ, tal qual a gente achou aqui no diédromo. Então, agora que a gente retomou os conceitos básicos, que foi visto lá no estudo do ponto, no estudo do sistema mongiano, a gente vai partir para os exemplos do estudo da reta conforme suas características. No estudo da reta, a gente costuma dividir elas em 3 grupos. O que são esses grupos? Esses grupos referem-se às projeções destas retas nos planos. E para exemplificar, a gente vai ver como funciona cada um. As retas do primeiro grupo possuem uma de suas projeções perpendicular ao plano. Imaginemos que essa linha desenhada aqui é o plano. A perpendicularidade é quando está a 90 graus do plano. Agora, imaginamos que esse traçado, que eu demarquei em verde, seja essa mesma reta. E ela está perpendicular ao plano do papel, que seria, por exemplo, o nosso plano horizontal. Quando eu tenho um foco de iluminação aqui em cima, a minha projeção de toda essa reta aqui no papel vai ser somente um ponto. Então, quando eu tenho uma projeção, uma reta perpendicular a um dos planos, eu vou ter uma projeção acumulada. Por que acumulada? Porque esse mesmo pontinho, ele vai comportar a projeção do topo da nossa reta e da parte inferior da nossa reta, ou do ponto A e do ponto B. E esse pontinho vai significar
que a projeção A, por exemplo, coincide com a projeção B, ou a projeção A' coincide com a projeção B'. Isso é uma projeção acumulada, quando eu tenho uma reta perpendicular a 90 graus com relação ao plano, e isso me gera uma projeção acumulada no plano. Bom, o segundo grupo é quando uma reta é paralela a um dos planos. Imaginemos que essa linha aqui seja um plano. Quando eu tenho uma reta paralela ao plano, ela está assim, de ladinho junto com o plano. Agora, imaginemos que esse marca-texto rosa, tal qual ali, ele também é uma reta. É a representação tridimensional dessa reta que a gente marcou aqui. E o nosso papel, que a gente está riscando, é o nosso plano horizontal. Quando a minha reta está assim, vocês que estão olhando de cima, já conseguem imaginar que a projeção dela aqui no plano, no nosso papel, ela é uma projeção paralela, então em verdadeira grandeza, porque quase como se eu tivesse com a minha reta deitada em cima do papel. Eu vou conseguir ter a dimensão real dessa mesma reta aqui no meu plano, porque ela está paralela. E o sistema mongiano, ele não faz distorção nas medidas, né? Ele leva a sombra do objeto inteira. Então, sempre que eu tiver uma projeção paralela da minha reta em algum dos meus planos, porque pode ser tanto no horizontal quanto no vertical, eu vou ter a minha verdadeira grandeza da reta, que é a dimensão real dessa reta que muitas vezes a gente vai precisar saber. O terceiro grupo de retas, ele se refere às retas que possuem projeção oblíqua ao plano. Lembram de estacionamento oblíquo? Ele é mais ou menos assim, né? Aqui, onde a gente entra e estaciona aqui. Bom, oblíquo quer dizer esta relação. Eu não tenho uma relação paralela de 180 graus, nem uma relação perpendicular de 90 graus. Ele está inclinado com relação ao plano. Essa inclinação com relação ao plano, como por exemplo aqui a gente vai adotar o nosso marca-texto azul, se eu entender que essa caneta está assim, inclinada com relação ao plano, quando eu vejo ela de cima, eu vou ter uma projeção reduzida dela aqui embaixo, correto? Porque eu não consigo entender que ela está inclinada só olhando de cima, eu também preciso olhar de lado. Mas sempre que eu tiver uma projeção oblíqua, tortinha, que pode ter qualquer inclinação que não seja 90 graus, né? Porque daí vai ser perpendicular. Que pode ter qualquer inclinação com relação a qualquer um dos planos, a minha projeção em relação àquele plano vai ser reduzida, porque eu vou ter uma dimensão muito menor quando eu levo lá para baixo. Um bom exemplo disso é um próprio esquadro. Eu tenho essa lateral que está inclinada, ela é oblíqua ao plano horizontal do próprio esquadro. Quando a gente faz assim, é possível imaginar que todo esse esquadro tenha somente esse comprimento, quando na verdade ele está inclinado e tem uma verdadeira dimensão muito maior. Assim são definidos os 3 grupos do estudo da reta. Para vocês entenderem melhor quais são as características e como são definidas cada uma das retas que tem lá no material em PDF, agora a gente vai desenhar juntos cada um dos exercícios que estão lá para vocês. Então, eu já deixei preparado 7 exemplos do nosso primeiro diedro e 7 époras aqui na lateral, para que a gente faça juntos esses exercícios. Então, prepare o material e vamos desenvolver essas atividades. A reta fronto-horizontal, ela tá com vocês como a terceira reta para a gente fazer, ou como a primeira do exercício.
Então, vamos lá. Os pontos dela são A e B, sendo A 2, 13, 3 e B 6, 13, 3. Essa reta ela já tem como características abscissas diferentes, como a gente está vendo aqui, afastamentos e cotas iguais. Então, vamos demarcar os primeiros pontos. Eu vou utilizar metade das dimensões, porque eu acabei fazendo um desenho muito pequeno e não vai caber os 6 centímetros aqui. Então, eu vou utilizar metade de cada uma dessas medidas. Demarquei a abscissa do ponto A e a abscissa do ponto B, já para otimizar o nosso trabalho. Vou demarcar o afastamento do ponto A, que é 3 centímetros, e como eu tô usando metade, vou demarcar 1,5. Vocês, por favor, mantenham os 3 centímetros. Demarcado a abscissa do ponto A, que é a minha projeção A, o afastamento do ponto A, que é a minha projeção A, vou demarcar também o afastamento do meu ponto B, que também é de 3 centímetros, é o mesmo afastamento, então, como eu tô usando metade das dimensões, eu vou demarcar 1,5, só por fins de caber no papel de fato. E aqui eu tenho a minha projeção horizontal do ponto B, que é a minha projeção B. Agora, eu vou demarcar a minha cota. A cota do ponto A também é de 3 centímetros, então, a gente vai demarcar 3 centímetros aqui no plano vertical. E teremos a nossa projeção A', a projeção vertical do ponto A. Para o ponto B, que também tem uma cota de 3 centímetros, a gente também vai demarcar aqui no plano vertical a cota do ponto B, que é a projeção B'. Feito isso, a gente vai traçar as outras linhas de chamada. Elas podem se estender um pouquinho. Quem tiver régua paralela, melhor. Essas linhas de chamada é que vão nos auxiliar a, de fato, localizar o ponto. Então, aqui no cruzamento, eu localizei onde está o meu ponto B e localizei onde está o meu ponto A. Feito isso, agora a gente vai unir os pontos para ter a nossa reta. Vou demarcar bem forte. Aqui eu tenho a nossa reta AB no espaço. Bom, eu vou ter uma projeção horizontal dela e uma projeção vertical. A projeção vertical da reta vai ser a união dos pontos A', B'. E eu vou demarcar em azul. E a projeção horizontal da reta vai ser a união dos pontos A, B, da projeção dos pontos A, B. E eu vou demarcar em rosa. E a nossa reta vai estar em verde. Então, eu consigo ver a projeção horizontal em verdadeira grandeza. As mesmas medidas da minha reta estão realmente rebatidas, estão realmente vistas aqui no plano horizontal. O mesmo para o plano vertical. Eu tenho as mesmas medidas da minha reta aqui no plano vertical. Aonde ela seria perpendicular? A 90 graus, aqui no nosso plano auxiliar, que a gente chama de pi duas linhas e que a gente vai começar a usar mais para frente. Ele já existe, mas a gente não apresenta sempre no nosso desenho porque não precisa dele para nossa compreensão. Mas a nossa projeção seria acumulada aqui
neste plano de projeção. Feito isso, agora a gente vai levar a nossa reta fronto-horizontal para a épura. Marco novamente as nossas abscissas, demarca o ponto zero para saber aonde ele fica, porque ele não pode se alterar. Demarco a abscissa do ponto A, que é 2, e a do ponto B, que é 6. Então, a primeira é a do ponto A e a segunda é a do ponto B. Mais uma vez, a distância do meu ponto até o plano vertical é o meu afastamento. Vou pegar uma outra caneta em laranja. Então, essa distância aqui, que está aqui no meu plano, e como o diedro faz aquele movimento, ela vai parar embaixo da linha de terra. Então, eu marco o meu afastamento abaixo da linha de terra, que é de 3 centímetros, para o ponto A e 3 centímetros para o ponto B. Aqui está a minha projeção horizontal A e a minha projeção horizontal B. E agora, a gente vai marcar o nosso afastamento, a nossa cota, que é a distância do ponto até o plano horizontal. E ele aparece aqui no plano vertical. Como esse plano se mantém imóvel no rebatimento do diedro, ele vai estar acima da linha de terra. Os dois pontos possuem a mesma cota, que é de 3 centímetros, então a gente vai marcar os 3 centímetros acima da linha de terra. E aqui a gente vai ter a nossa projeção vertical A', e a projeção horizontal, a projeção vertical B'. Feito isso, a gente vai unir os pontos para ter a nossa reta. A reta, ela sempre vai ter que ter um destaque maior do que as linhas de chamada aqui no diedro, para que fique fácil a identificação. Feito isso, eu tenho a minha representação no diedro de uma reta fronto-horizontal. Vamos partir para o segundo exemplo. O segundo exemplo é uma reta de topo. Quais são as características de uma reta de topo? Ela tem agora abscissas iguais, afastamentos diferentes e cotas iguais. Vamos ver como isso vai ficar no diedro? Então, a gente vai começar demarcando o nosso ponto A, que tem uma abscissa de 3 centímetros. Demarca a abscissa do ponto A de 3 centímetros. A abscissa do ponto B também é 3 centímetros, então, eles vão ter o mesmo início aqui na linha de terra. Próximo passo, o afastamento. O ponto A tem 1 centímetro de afastamento. Então, a distância do ponto até o plano vertical é de 1 centímetro. E do ponto B é 7 centímetros. Então, você vai demarcar 1 para o ponto a partir da mesma abscissa, vai demarcar 7 para o ponto B. Então, na mesma reta, a gente vai ter o afastamento dos dois pontos. Então, aqui primeiro, eu tenho a minha projeção horizontal A, e depois a minha projeção horizontal B. Agora, a gente vai marcar qual é a cota dos dois pontos. A cota para ambos os pontos é de 4 centímetros.
Então, aqui na mesma abscissa, a gente demarca uma linha de chamada de 4 centímetros. E aqui, como eu tenho para A e para B a mesma localização da projeção vertical, eu vou ter que a minha projeção vertical A', coincide, 3 tracinhos, com a projeção vertical B'. E agora, a gente vai localizar essa reta no plano tridimensional. Subimos novamente a cota do ponto A. Subimos a cota do ponto B. E também demarcamos os seus afastamentos. Feito isso, eu tenho localizado o ponto B no espaço e o ponto A no espaço. E entre o ponto A e o ponto B, que delimitam nossa reta, nós temos a nossa reta de topo. E aqui a gente tá vendo que essa reta AB, ela está perpendicular ao plano vertical. E aqui nós temos uma projeção acumulada, porque se eu olho daqui, eu vejo um único ponto nessa reta, quase que como olhar essa lapiseira bem de cima, eu vejo só um ponto. Mas se eu olho no plano horizontal, eu consigo ver a mesma reta, e a gente vai demarcar melhor ela aqui no plano horizontal, em verdadeira grandeza, com as suas reais dimensões. Agora, vamos levar essa reta lá para nossa épora. Novamente, demarco um ponto zero, para ele não se perder. Ambos os pontos têm o mesmo afastamento. Demarco os 3 centímetros a mesma abscissa, desculpa. Ambos têm a mesma abscissa. Demarco os 3 centímetros da abscissa. O ponto A tem um afastamento de 1 centímetro. Então, eu demarco 1 centímetro abaixo da linha de terra, porque a gente está trabalhando com eles no primeiro diedro. E aqui eu tenho minha projeção horizontal A. Esta mesma aqui, que rotacionada veio parar aqui embaixo quando veio quando o restante do diedro foi rebatido. E o meu ponto B tem um afastamento de 7 centímetros. Então, eu demarco aqui 7 centímetros. Eu fiz em escala reduzida no diedro só para caber aqui na folha. Mas vocês fazem nas dimensões que estão inscritas ali nos exercícios para vocês. Demarco bem a minha reta. E agora, eu vou colocar a minha cota acima da linha de terra. Tanto A quanto B tem uma cota de 4 centímetros. Então, traço a linha de chamada e demarco o ponto de projeção, que é a projeção vertical do ponto A projeção A', que coincide com a projeção vertical do ponto B, a projeção B'. Então, em épora, eu vou demarcar a nossa reta em rosa para ficar bem claro. A nossa reta aparece assim. Na projeção horizontal, abaixo da linha de terra, ela está em verdadeira grandeza. E na projeção vertical, ela está como uma projeção acumulada, que é só aquele pontinho. Então, vocês podem colocar que aqui ela é uma VG, de verdadeira grandeza, e aqui ela é uma PA, uma projeção. Seguindo o nosso próximo exemplo, então, a gente tem a reta vertical. E as principais características dessa reta é que as abscissas e os afastamentos são iguais, mas as cotas são diferentes. Então, vamos ver como é que ela vai ficar aqui no nosso diedro.
Tanto o ponto A quanto o ponto B tem abscissa 4. Eu vou dizer que o meu zero está um pouquinho mais para cá, para centralizar no desenho. Então, aqui é o local da abscissa de ambos os pontos. Os dois pontos têm o afastamento de 4 centímetros, que é a distância da projeção até o plano vertical. Então, aqui, a gente vai marcar os 4 centímetros. Lembrando de fazer o mais reto possível, o mais paralelo com o material que vocês tiverem. Então, se os dois pontos A e B têm o mesmo afastamento, as suas projeções no plano horizontal, que é onde a gente está desenhando, elas serão acumuladas. Então, elas vão coincidir. Quer dizer que a projeção A coincide com a projeção B. E agora, a gente vai colocar as cotas de cada um dos pontos. O ponto A tem uma cota de 3 centímetros. Aqui. E o ponto B, 5 centímetros. Ai, tá difícil deixar reto. Ponto A, 3 e o ponto B, 5. Então, aqui eu tenho o ponto A com 3 e a projeção do ponto B com 5 centímetros. Como essa é a nossa projeção vertical, nosso plano vertical, aqui eu vou ter a projeção vertical A' e a projeção vertical B', correto? Cota da projeção do ponto A é de 3 centímetros e do ponto B é de 5 centímetros. Os dois têm o mesmo afastamento de 4 centímetros. Então, agora a gente vai traçar as nossas retas, traçar os nossos pontos, para localizar a nossa reta no plano tridimensional. Lembrando de deixar paralelo aqui, ó. O esquadro tá bem paralelo, para que as linhas de chamada fiquem bem certinhas. Bem certinhas quer dizer com os ângulos de 90 graus, ó. Aqui tem sempre 90 graus. Vou colocar mais forte aqui. E aqui também, 90 graus. Então, aqui no encontro das duas linhas de chamada, eu tenho o ponto A, que tem uma cota menor, então ele está mais próximo do plano horizontal. E o ponto B, que como tem uma cota maior, está mais distante, é mais afastado. Vamos demarcar bem nossa reta. É uma reta pequenininha. Aqui. E aqui no plano vertical, também temos a reta aparecendo em verdadeira grandeza. E, novamente, acho que no plano horizontal, a gente tem uma projeção acumulada, porque a reta está em pé com relação ao plano, então, a gente vê só um pontinho que representa os dois pontos, um em cima do outro. Vamos ver como é que isso vai ficar na nossa épura? A gente vai marcar o afastamento também. Eu vou colocar o ponto zero um pouquinho mais para fora, como se eu prolongasse a reta. O ponto zero vai ser aqui. E aqui eu tenho os meus 4 centímetros da abscissa, tanto para o ponto A quanto para o ponto B. O afastamento, que é para baixo da linha de terra, que o diedro fazer esse movimento aqui, é de 4 centímetros para os dois pontos, porque é uma projeção acumulada, então os dois pontos estão juntos. A projeção A, que é a projeção horizontal, coincide com a projeção B, também projeção horizontal do ponto B. E a nossa cota para o ponto A é 3 centímetros e para o ponto B é 5.
Então, eu subo até lá no 5, faço uma bolinha no 5, uma bolinha no 3, para demarcar bem. Então, mais próximo da LT, eu tenho a projeção A', a projeção vertical do ponto A. Mais longe, eu tenho a projeção B', vertical do ponto B. Demarco bem a minha reta, para deixar bem claro que é linha de chamada e o que é a reta. Então, aqui a gente tem uma projeção acumulada, e aqui a gente tem a nossa reta em verdadeira grandeza, uma VG, porque ela está com as dimensões reais da reta que a gente desenhou aqui no diâmetro. Vou pintar de laranja só para deixar bem claro onde foi parar cada um dos elementos. Seguindo para o próximo exemplo, a gente tem a reta de perfil, que pertence às retas do segundo grupo. Quais são as características da reta de perfil? É o mesmo exemplo que está lá para vocês realizarem junto comigo. Ela tem abscissas iguais, afastamentos diferentes e cotas diferentes. Vamos desenhar para ver como é que vai ficar esta reta. O ponto A e o ponto B têm a mesma abscissa de 4 centímetros. Mais uma vez, eu marquei o 0 aqui fora para não ficar muito apertadinho, muito lá no cantinho. Mas vocês fazem com as dimensões corretas, adotando a escala de vocês. Esse aqui não é para me entregar somente a lista que vai estar lá no mundo. Qual que é o afastamento dos meus pontos? O ponto A tem um afastamento de 1 centímetro, enquanto o ponto B tem um afastamento de 5 centímetros, vai dar bem longe. O A tem 1 e o B tem 5. Então, aqui eu tenho minha projeção A e a minha projeção B. Sem o linha, porque é a nossa projeção horizontal. E agora, a gente vai marcar as cotas. Nas cotas, a situação se inverte. O ponto A tem uma cota de 5 centímetros e o ponto B de 1 centímetro. Professora, sempre vai se inverter? Não. Poucas serão as vezes que vai realmente se inverter, mas tudo isso pode variar. Mais próximo do plano horizontal, eu tenho minha projeção B', porque a cota do B é menor. E mais distante, eu tenho a minha projeção A'. Então, agora a gente vai unir os pontos. Vamos traçar as outras linhas de chamada. Do ponto A sobe até lá em cima, junto com o ponto A. E o do ponto B vai subir só um pouquinho, porque a cota do ponto B é bem menor. Traço outras linhas de chamada paralelas. Aqui. Localizamos o ponto B. E agora o ponto A. Localizamos o ponto A. E agora, novamente, é só a gente ligar os pontos que vamos ter a nossa reta. Marcar de azul. E agora, essa reta, ela se encontra inclinada com relação aos dois planos. Isso quer dizer o quê? Que aqui, tanto na projeção horizontal quanto na projeção vertical, eu vou ter umas projeções reduzidas, porque elas não têm exatamente o mesmo tamanho da reta. Essa reta, sua verdadeira grandeza é de aproximadamente 5,5 centímetros, mas como a projeção ela é feita de forma cônica, ela acaba se reduzindo e tendo 4 centímetros, é uma projeção reduzida. E agora, a gente vai levar essa nossa reta de perfil
para ver como ela fica lá na épora. Marco a minha abscissa de 4 centímetros e os meus afastamentos. Para o A, 1 centímetro e para o B, 5 centímetros. Aqui eu tenho a projeção horizontal A e a projeção horizontal B e a minha reta na sua projeção. E agora as cotas. O A tem uma cota de 5 centímetros e o ponto B tem uma cota de 1 centímetro. Então, meu ponto A tem a maior cota, tá mais distante, que vai ser a minha projeção A', e o meu ponto B tá mais próximo, aqui vai ser minha projeção B'. E estas são as projeções da minha reta, que estavam representadas aqui no diedro e agora estão representadas aqui na épora. Seguindo para o próximo exemplo, a gente tem a reta de nível ou reta horizontal. E conforme tá lá as instruções, a gente vai desenhar ela novamente no diedro para saber como ela se comporta. O ponto A tem uma abscissa de 2 centímetros, eu já tinha demarcado as distâncias. E um afastamento de 3 centímetros. Eu tô usando uma escala reduzida para caber no papel. E o ponto B é uma abscissa de 6 centímetros e o afastamento de 1 centímetro. Então, aqui eu tenho a minha projeção horizontal A, a minha projeção horizontal B. Agora, a projeção vertical, o ponto A tem uma cota de 5 centímetros e o ponto B também uma cota de 5 centímetros. Então, aqui eu tenho a projeção vertical A' e a projeção vertical B'. E agora, a gente vai traçar a nossa reta. Para o ponto B. Para o ponto A. Demarco os pontos, localizamos o ponto B, localizamos o ponto A. Vou colocar aqui para não atrapalhar a visão. Agora, a gente vai unir os pontos para detectar esta reta. Assim como suas projeções. A gente consegue ver que ela tá um pouquinho inclinada com relação ao plano vertical, mas ela está paralela com relação ao plano horizontal. E agora, a gente vai conseguir ver bem essa diferença aqui na nossa épora. Então, trazendo para cá, a gente vai marcar a abscissa 2 e a abscissa 6, que é a abscissa do ponto A e do ponto B, respectivamente. O afastamento de cada um dos pontos. O ponto A tem um afastamento de 3 centímetros. E o ponto B, 1 centímetro.
Já as cotas são as mesmas para os dois pontos. A e B tem 5 centímetros de cota. Bom. Primeiro tem as projeções do meu ponto A, projeção vertical A' na parte superior, projeção horizontal A na parte inferior e as projeções do meu ponto B, projeção vertical B' e projeção horizontal B. Então, agora a gente vai unir os pontos para identificar a reta na épura. E aqui está a nossa reta, tanto no diedro quanto na épura. Como a característica principal da reta horizontal ou de nível é ter cotas iguais, ela vai ter sempre a mesma altura, a sua projeção vertical sempre vai conter uma linha reta em projeção reduzida. E a sua projeção horizontal sempre vai conter uma reta oblíqua, né, inclinada, e sempre vai ser uma verdadeira grandeza, porque ela parece inclinada, porque ela é inclinada, como a gente pode ver aqui. Aqui ela apresenta as verdadeiras dimensões, então é uma verdadeira grandeza, e aqui ela apresenta a projeção reduzida, porque está menor do que de fato é. Se a gente medir aqui, essa reta tem aproximadamente 4,5 centímetros em seu tamanho real, e na projeção reduzida, ela fica com cerca de 4 centímetros somente. O nosso próximo exemplo é a reta frontal. Principais características da reta frontal: abscissas diferentes, afastamentos iguais e cotas diferentes, como se fosse o contrário dessa reta de nível ou horizontal que a gente acabou de fazer. Então, vamos marcar as abscissas. O ponto A tem 2 centímetros de abscissa, enquanto o ponto B tem 4. O afastamento do ponto A é de 2 centímetros. E o do ponto B também é de 2 centímetros. Então, aqui a gente tem a projeção horizontal A e a projeção horizontal B. Já as cotas, o ponto A tem uma cota de 1 centímetro e o ponto B, 6 centímetros. Então, aqui eu tenho a projeção vertical B', e lá embaixo, a projeção vertical A'. A gente já consegue ver que essa reta tá hiper inclinada. Olha só a inclinação dela. E aqui a gente tem a outra projeção da reta. Vamos localizar a reta. Como o ponto B, a cota dele é aqui em cima, a gente vai subir uma linha de chamada até lá em cima, que no ponto A não será necessário. Que a gente vem paralelo aqui, traz outra linha de chamada e localizamos o ponto B. Para o ponto A, a mesma coisa. Só que agora a gente não precisa de uma linha de chamada tão longa, já que ele está muito mais próximo ao plano horizontal.
E aqui também fazemos um traço até se cruzar. E localizamos o ponto A no espaço. E a gente vai ligar para ver como que é a nossa reta. Então, a nossa reta, ela se encontra paralela ao plano de projeção vertical e oblíqua com relação ao plano de projeção horizontal. O que quer dizer que aqui nós vamos ter uma verdadeira grandeza e aqui nós vamos ter uma projeção reduzida. Nesse caso, fica bem claro, dá para ver que ficou bastante reduzida. Levando isso para a épora, vamos ver como é que fica. Vamos marcar as nossas abscissas. O ponto A tem uma abscissa de 2 centímetros e o ponto B de 4 centímetros, considerando o zero ali. Os afastamentos A e B possuem 2 centímetros de afastamento. Minha projeção horizontal A e a minha projeção horizontal B. E agora as cotas. A tem uma cota de 1 centímetro e B de 6 centímetros. Então, aqui eu tenho a nossa projeção A', tal qual tá aqui no nosso diedro. E a projeção vertical B'. E agora, a gente vai unir os pontos. Aqui nós temos a nossa reta em verdadeira grandeza, com as suas reais dimensões, porque está paralelo ao plano. E aqui a nossa reta com uma projeção reduzida, a nossa reta AB. Aqui é a reta, sua projeção reduzida, sua projeção paralela, que a gente trouxe para cá as respectivas projeções. E agora o nosso último exemplo, a reta qualquer. E quando a gente fala uma reta qualquer, não é que pode ser qualquer uma das opções, mas sim sobre as características dessa reta qualquer. Ela é oblíqua, inclinada com relação a todos os planos. Então, acaba sendo uma reta que não tem nenhuma verdadeira grandeza. Então, vamos lá demarcar essa reta no nosso diedro e depois na nossa épora. O ponto A tem uma abscissa de 3 centímetros. E o ponto B de 7. Aqui eu vou usar uma escala que reduz pela metade essa marcação. O afastamento do ponto A tem 1 centímetro. E o do ponto B, 3 centímetros. Então, aqui a gente tem a nossa projeção horizontal A e a nossa projeção horizontal B. E agora, vamos às cotas. O ponto A tem uma cota de 6 centímetros. E o ponto B, uma cota de 2 centímetros. E aqui nós temos a projeção B' e a projeção A'. Agora, vamos traçar as nossas linhas de chamada. A projeção A sobe até lá em cima.
Projeção B sobe até próximo ao B. Encontrados os nossos pontos, o ponto B e o ponto A, a gente vai uni-los para traçar a nossa reta. Traçada a nossa reta, que não é paralela a nenhum dos planos, ou seja, é uma projeção reduzida em qualquer um dos planos, ou horizontal ou vertical, a gente vai levar para ver melhor isso aqui na épora, que nesse caso torna mais fácil. Então, aqui a gente vai marcar 13,7 centímetros, que são as nossas abscissas. A abscissa do ponto A é 3 centímetros e a do ponto B, 7 centímetros. O afastamento do ponto A é de 1 centímetro e o do ponto B é de 3 centímetros. Com o afastamento, a gente tem nossas projeções horizontais. Então, a projeção horizontal A e a projeção horizontal B. E agora, a gente vai demarcar as cotas. O ponto A tem uma cota de 6 centímetros, que faltou folha para fazer, mas a gente vai até onde a folha permite. E o ponto B tem uma cota de 2 centímetros. E com a cota, a gente tem nossas projeções verticais, projeção B' e projeção A'. E agora é só a gente ligar os pontos. E encontramos as projeções da nossa reta qualquer. Lembrando que as duas projeções são reduzidas, porque essa reta ela não é paralela a nenhum dos planos.